A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una, parte 15, Em Algum Lugar do Passado, o Castelo de Versalhes. As férias se aproximavam e para este ano Clara havia programado fazer uma viagem muito romântica e cultural. Pretendia conhecer a famosa Cidade de Luz, Paris, e seus palácios, museus, parques e jardins. A revista em que trabalhava havia feito ótimas negociações no primeiro semestre do ano. Uma delas foi com uma agência de viagens que fez um anúncio que foi pago em permutas de passagens aéreas para a França, ida e volta. É evidente que, ao negociar as passagens, Clara tinha a intenção de convidar sua melhor amiga, Luísa, para acompanhá-la naquela viagem. Em princípio, Luísa recusou. Augusto a preocupava mais do que nunca. Ela tentou durante meses fazê-lo entender o quanto necessitava de cuidados psicológicos e médicos, sem êxito. Mas o que mais o irritava era quando a ex-namorada tentava convencê-lo a frequentar um centro espírita. Nestes momentos, ele ficava transfigurado, possesso. Dizia que isto era coisa de macumbeiro e que não entendia como era tão inteligente se prestava esse tipo de coisa. Augusto tinha se tornado um verdadeiro alcoólatra. Por vezes era visto caído, embriagado, nos bancos das praças. Luísa era logo acionada pelos amigos, que lamentavam muito o estado em que ele se encontrava. Parecia que havia desistido de viver. Há 2 meses, quando Augusto quase perdeu o emprego, Luísa decidiu que não ficaria mais vendo aquele que fora seu companheiro durante tantos anos se autodestruir. Jurou para si mesma que não o abandonaria mais. Foi então que o chamou para morar novamente em sua casa, convite que ele aceitou prontamente. Agora Augusto encontrava-se um pouco mais estabelecido, até havia engordado. Retornara às suas atividades normais e não corria mais o risco de perder o emprego. Assim, sentindo-se mais tranquila, Luísa resolveu aceitar o convite da amiga na última hora, o que deixou Clara imensamente feliz. Clara também havia convidado Ana para a viagem, mas ela recusou o convite, dizendo que não poderia abandonar os tratamentos a que vinha se submetendo, mesmo que fosse apenas por alguns dias. Na verdade, não era exatamente nos tratamentos que Ana estava tão empenhada, e sim em conquistar Leopoldo. Continuava usando de suas habilidades dramáticas, fingindo dores que não sentia ou as aumentando, com o objetivo de desfrutar da atenção e dos cuidados que ele lhe dedicava. Como se não bastava, simulava fortes dores e crises depressivas, o que o fazia com que ele ficasse cada vez mais preocupado com sua saúde. Leopoldo era muito perspicaz e conseguia perceber as manipulações de Ana, mas para ele isso não o redimia de suas responsabilidades para com a moça. Sabia que uma dor muito mais profunda a acometia e que ela mesma não sabia disso. Sua alma estava muito machucada, e nisso ele sentia que poderia ajudá-la. Certa noite, após devastar a geladeira de sua casa, numa crise forte de bulimia, arrasada, correu ao telefone. Como sempre fazia, pediu em prantos que Leopoldo a pegasse em casa para conversar. Ficou ansiosa esperando por ele no portão. Assim que ele chegou, entrou em seu carro e falou desesperada: "Por favor, ajude-me. Não suporto mais esta casa. Minha mãe vive dopada, meu pai é um troglodita. Preciso dar um outro rumo à minha vida." "Outro rumo?" "Sim, não suporto mais viver com tanto desamor. Você me faz muito bem, trata-me com muito carinho, me dá a atenção de que necessito. Eu preciso de você. Não suporto quando você não está por perto." Enquanto falava, Ana ia se aproximando cada vez mais de Leopoldo, que, percebendo a sedução da moça, falou com delicadeza: "Ana, por favor, não confunda as coisas. Não estou confusa, eu te quero. Sempre procurei deixar claro que o que sinto por você é uma grande amizade. Você não me deseja? Você não me acha bonita, atraente?" disse ela, insinuando-se ainda mais. "Você é uma mulher muito bonita, mas o que sinto por você é um amor de irmão. Por que você não pode me amar como eu o amo? Sem você, não sei e nem faço ideia do que será da minha vida. Acho que não suportarei mais." O fato de estar sentindo-se enfraquecida hoje não significa que amanhã não poderá estar melhor. Você está se tratando e está rodeada de amigos sinceros que a amam verdadeiramente. Tenho certeza de que em breve estará restabelecida e pronta para amar e ser amada. Da minha parte, sempre estarei ao seu lado. Você sempre poderá contar comigo. Tenho dado provas disso, não é mesmo? Você não tem namorada, por que não podemos tentar? Não estou namorando, mas isso não significa que não ame alguém. O quê? Você está apaixonado? Por que não me disse? Estou lhe dizendo agora que o assunto veio à tona.
E por que você não está com ela? Ana agora procurava controlar-se do choque, porque ainda não chegou o momento certo. E quando será esse momento? Não sei, pode ser que até em outra vida, mas sei que ele chegará. Em outra vida? Por que diz isso? Porque nesta vida ela já está comprometida. Ao ouvir aquilo, os olhos de Ana voltaram a brilhar novamente, e disse desesperada: então se case comigo. Eu não me importo de não ser tão amada quanto gostaria. Leopoldo ficou refletindo em silêncio por alguns minutos, depois, olhando bem dentro dos olhos de Ana, perguntou: você falou em desamor, e eu lhe pergunto, quanto desamor seu coração ainda é capaz de suportar? Aquela pergunta a abalou profundamente. Ela permaneceu em silêncio. Não sabia o que responder. Então Leopoldo pegou suas mãos carinhosamente e disse: você precisa acreditar que também tem o direito de ser amada. Você não pode e não deve se contentar com migalhas, como vem fazendo durante sabe lá Deus quanto tempo. Hoje, mais do que nunca, você sabe que essas migalhas não sustentam. O amor de irmão que estou lhe oferecendo é grandioso e inesgotável. No entanto, se me casar com você, como marido, apenas poderei lhe oferecer migalhas. É isso que quer? É com isso que pretende viver o resto da sua vida? As palavras de Leopoldo penetravam mansamente em sua alma. Ela começava a entender que era muito mais do que uma mulher bonita e sensual, que suas carências não poderiam ser resolvidas facilmente por meio de relacionamentos superficiais e fúteis, que deveria saber entregar-se ao amor, e que isso significaria dar e receber na mesma proporção. Então, com os olhos inundados, falou: obrigada, amigo, por ajudar-me a compreender. Apesar de doer, agora entendo que o meu caminho é outro, diferente do seu. Não se esqueça, sempre estarei por perto. Não esquecerei, mas agora sei qual é o lugar que você deve ocupar dentro do meu coração. Tentarei ser feliz e desejo que você também consiga ser. Hoje já me sinto feliz. A felicidade é um direito de todas as criaturas de Deus. Amanhã sei que serei mais ainda, pois foi este o caminho traçado pelo nosso Pai para todos os filhos que foram criados à sua imagem. Olhe para dentro de si e reconheça o ser brilhante que está aí. Sim, agora eu reconheço. Obrigada, amigo. Dito isso, emocionados, eles se abraçaram e despediram-se. Uma nova jornada, mais alegre e iluminada, era iniciada por ambos, que se viam agora livres das amarras do ódio, do remorso e da culpa. Finalmente, a corrente que os aprisionava havia sido substituída pelos laços do amor fraterno que os libertava e, sem essas entraves, certamente caminhariam para um futuro melhor, em que uma depuração ainda mais completa os conduziria aos mundos superiores. No dia da viagem, Clara passou de táxi no apartamento de Luísa para apanhá-la. As duas estavam eufóricas. Madame Luísa, disse Clara com ar pomposo. Sim, Madame Clara, respondeu Luísa fazendo uma referência. Vive la France! Vive la France! Vamos! Entre logo no táxi, já estamos atrasadas. No aeroporto encontraram com a guia Soraya e a enfermeira Nancy, que estavam acompanhadas de um grupo de pessoas que também viajariam por aquela agência de turismo. Chegaram a Paris, já passava das 14 horas. Luísa e Clara conversaram durante toda a viagem. Devido à grande insistência de Clara, Luísa acabou confidenciando à amiga sobre seu retorno com Augusto. Confesso-lhe que, mesmo sabendo que ele não correspondia às suas aspirações amorosas, havia jurado para si mesma que nunca o abandonaria. Clara ficou intrigada com a nova revelação da amiga, pois sabia que ela mantinha um relacionamento instável há muito tempo com um namorado. Perguntou-lhe como obtivera a certeza de que não era o seu ex, o homem de sua vida. Luísa simplesmente disse: porque finalmente eu o encontrei. E por que você não me disse nada? Perguntou Clara em tom severo. Não confia mais em mim? Não é nada disso. É claro que confio em você. Após muito refletir, entendi que tanto eu quanto ele temos dívidas a acertar e que dificilmente poderemos ficar juntos nesta vida. Dívidas? O que você está falando? Quem é ele? Um dia lhe direi, mas não agora. Se me dissesse, talvez eu poderia ajudá-la. Não há nada que você possa fazer, acredite. Se você está dizendo, mas saiba que sou sua amiga e que pode contar comigo sempre. Obrigada, amiga. É muito reconfortante ouvir isso. Depois de desembarcarem, correram para pegar as malas. Estavam eufóricas. Afinal, era a primeira viagem que faziam ao exterior. Na saída do aeroporto, uma van aguardava o grupo para conduzi-los ao hotel que ficava no centro de Paris. Foram recebidas com um delicioso chá da tarde, que foi servido no restaurante do hotel. As amigas vibravam com tudo que viam.
Estavam ansiosos por tomar um banho, trocar de roupa e dar início àquela viagem que mais parecia um sonho. Depois que descansaram um pouco, vestiram uma roupa bonita, pois iriam jantar juntamente com os demais do grupo na Champs-Élysées, que é a maior avenida de Paris. Desde que chegara a Paris, Luísa sentia-se estranha. Constantemente vinha ali no pensamento lugares e pessoas desconhecidas, mas que pareciam ter sido de grande importância para ela. Quando tentava captar mais daquelas cenas, se concentrando nelas, elas se apagavam da mesma forma que apareciam sumiam. Contou a Clara o que estava acontecendo. Imediatamente a amiga perguntou: "Não é o tal do déjà vu?" "É mais forte, pois não é apenas a sensação de conhecer algo. Eu vejo imagens, às vezes cenas completas." "Estranho." "Venha, estou morrendo de fome." "Você não?" "Sim, dizem que a comida daqui é deliciosa." As amigas naquela noite provaram um delicioso peixe, pois à sobremesa pediram marrom glacé. Resolveram voltar caminhando para o hotel, que não ficava muito distante do restaurante. A cidade estava toda iluminada, então puderam entender por que a chamavam de Cidade de Luz. Havia um clima de romantismo em cada esquina, em cada café, em cada jardim. E quanto mais conheciam da cidade, mais lembranças emergiam do inconsciente de Luísa. Às 23h30, resolveram voltar para o hotel, pois a viagem havia sido muito cansativa. Acordaram às 8h, tomaram café da manhã e em seguida ingressaram no ônibus especial que contava com um guia do hotel, rumo a um lindo passeio turístico por toda Paris. Conheceram a magnífica Catedral de Notre-Dame e também a bela Torre Eiffel e o Arco do Triunfo, que lhes ofereceram vistas maravilhosas da cidade. No final da tarde, fizeram um belíssimo passeio a bordo do famoso Bateau Rouge, no rio Sena. As amigas puderam então visualizar Paris em toda a sua extensão. A margem esquerda do rio era dominada por universidades, editoras e livrarias. Já na margem direita, podiam visualizar as principais casas de alta costura. Conforme o barco deslizava por aquelas águas do Sena, as lembranças de Luísa iam se intensificando, levando-a às lágrimas. Naquele momento, ela lembrara-se dos bailes de máscaras que frequentara no passado e de quanto eles eram apreciados por toda a corte. Num deles, viu-se belamente vestida, conversando com um homem que, muito emocionada, pôde perfeitamente identificar. Era Leopoldo. Ao anoitecer, as duas estavam exaustas. Preferiram fazer um lanche no quarto do hotel. Haviam comprado queijos e uma baguete que estava estalando de fresquinha. Para acompanhar, um bom vinho tinto e para a sobremesa um crepe com chocolate. Quando já estavam na cama... "Luísa..." "Fala, Clara." "E as visões continuam?" "Sim, cada vez mais intensas. A sensação que tenho é de que tudo por aqui me é muito familiar." "Será que você já morou por aqui em outra vida?" "Se morei, não sei, mas tenho certeza que já passei por aqui." De fato, o ser humano é composto por uma memória material, que não é mais do que o suporte para a memória espiritual mais profunda. O cérebro físico constitui um laboratório no qual as experiências e as lembranças, consciente ou subconscientes, são registradas. Ao desencarnar, o espírito, livre das entraves da matéria, possui uma memória mais clara e abrangente, quando goza de certa evolução. O espírito pode recuperar, mesmo encarnado, a memória de outras vidas. Aqui se faz mister destacar a importância da amnésia profunda quando da reencarnação, como afirmou Karbar Stuttel. O perdão que Deus nos concede é o esquecimento das faltas. Se não houvesse este esquecimento, viveríamos sob a dor pungitiva dos crimes praticados, pois é certo que os praticamos, dada a inferioridade em que todos nós nos achamos. Sendo assim, acontece às vezes de alguns espíritos encarnados também vislumbrarem os horizontes de outras vidas, constituindo esta uma experiência que poderá lhe ser regeneradora, porém também poderá lhe causar conflitos. Para estes casos, muitas vezes se faz necessária a terapia mediúnica evangélica. Foi facultada a Luísa a memória de fragmentos de uma de suas vidas passadas, devido aos méritos adquiridos. Tais memórias constituirão peças fundamentais para a compreensão e aceleração das provas e consequente resolução dos dilemas com os quais Luísa tem se deparado durante sucessivas vidas. O dia seguinte foi reservado para a visitação dos principais museus da cidade. No Museu do Louvre,
Luísa teve a certeza de haver conhecido pessoalmente alguns dos artistas que tinham ali suas obras expostas. Apesar de sempre ter sido muito intuitiva e vidente, tendo desde criança previsto vários acontecimentos marcantes de sua vida e de algumas pessoas próximas, nada disso mexeu tanto com ela quanto aquelas recordações. Luísa procurava o tempo todo controlar sua ansiedade, tentando se conscientizar de que tudo aquilo tinha um objetivo espiritual e que por isso não poderia exercer controle sobre as lembranças. Entretanto, seu coração clamava por algo que ela própria não sabia explicar. Sempre teve a sensação de que, em algum momento de sua vida, alguma porta havia sido fechada e sua chave jogada fora. Agora começava a entender que esta porta, e quem sabe a chave, se encontravam em outra vida. Sentia fortemente que estava se aproximando da hora de uma grande revelação. Depois de conversarem muito, as duas amigas resolveram que deveriam descansar um pouco. Luísa ficou durante horas em estado de vigília. Em sua mente, começou a se formar a imagem de um quarto muito suntuoso, parecendo de uma princesa. E nele ela se via dormindo feito um anjo de tão angelical e inocente. Depois seus pensamentos fixaram em uma xícara de porcelana, que estava sobre a mesa de uma espécie de antessala, e lhe foi indicado que ali, dentro da xícara, havia chá, mas não só. Aproximando-se ainda mais da xícara, podia entender que, juntamente com o chá, também foi colocado um poderoso sonífero que a conduzia a um sono profundo. Passado algum tempo, alguém entrou sorrateiramente em seu quarto. A ingênua daminha não tinha o costume de trancafiar as portas, tornando-se, portanto, alvo fácil, daquele que se assemelhava a um predador voraz. Rapidamente, o invasor tratou de trancar a porta para que ninguém pudesse interromper o seu deleite ou delatar a sua animalesca covardia. E sem nenhum constrangimento, escrúpulo ou dilema moral, avançou sobre aquela que, mesmo que fosse a última, nunca deveria estar ao alcance de suas garras. Clara acordou com o soluço de Luísa. Olhou para ela e percebeu que chorava copiosamente. Sentou-se ao seu lado na cama e, apesar de ter os olhos abertos, percebeu que a amiga não a enxergava. Parecia estar numa espécie de transe. Clara procurou chamá-la sem, no entanto, tocá-la, pois havia aprendido nas sessões de evangelização que deveria ser assim. Luísa, Luísa, tudo bem, amiga? Chamou baixinho. Luísa ainda demorou alguns minutos para responder. Parecia não querer retornar. Clara tentou novamente. Luísa, amiga, é a Clara. Luísa! Não se preocupe, disse Luísa finalmente, enxugando as lágrimas. Está tudo bem. Como você pode me dizer que está tudo bem se estava chorando sem parar? Agora está tudo bem. Por que você estava chorando? Teve um pesadelo? Um pesadelo real. Outra visão? Sim. O que foi? Perguntou Clara meio receosa. Algo muito ruim? Lembra-se do que lhe falei pouco antes de dormir? Sobre o seu passado? Sim. Ele disse que sentia que algo de muito terrível havia me acontecido. E você descobriu o que foi? Sim, mas não consegui visualizar o rosto da pessoa. E você gostaria de falar sobre isso? Não em detalhes, ainda estou muito chocada. Mas o que posso te dizer é que, numa de minhas vidas passadas, eu fui violentada. Violentada? Sim, eu contava com apenas 15 anos de idade. 15 anos? Que covardia, se bem que isso é uma covardia, seja qual for a idade. Eu nem sequer pude me defender. Por quê? Fui dopada. O quê? Ainda fizeram isso com você inconsciente? Somente um psicopata poderia fazer isso. Eu não sei de mais nada, disse Luísa atônita. Não sei o que é pior, se é estar consciente ou inconsciente, mas meu coração me diz que o pior eu ainda não descobri. Por que diz isso? Ainda estou tentando entender por que não foi revelada a identidade do homem que me violentou. Ele não vestia um capuz, máscara ou algo do gênero? Não, simplesmente ele não tinha face. Estranho. Ambas ainda ficaram durante alguns minutos em silêncio e depois resolveram que precisavam dormir ao menos um pouco para que pudessem melhor usufruir o passeio no dia seguinte. Iriam conhecer o Palácio de Versalhes. Na manhã seguinte, após o café, o grupo se reuniu em frente ao hotel, aguardando a chegada de um ônibus especial com um guia para uma visita comentada ao Palácio de Versalhes, que se localizava fora de Paris, mais ao sul da França. Os turistas foram informados de que a visitação duraria em torno de 3 horas e que almoçariam de frente para o palácio. Todos estavam muito ansiosos por aquele passeio. Luísa dormiu muito pouco naquela noite. Ficou tentando imaginar por que não lhe fora revelada a identidade daquele homem. Agora que se aproximava do castelo,
Sentiu um misto de ansiedade e medo, que em alguns momentos a impelia a avançar e em outros a recuar. O que mais iria descobrir sobre o seu passado? E qual seria o objetivo dessas recordações? Por que aquelas coisas lhe estariam sendo reveladas agora, quando a maioria das pessoas só tinha acesso a essas memórias após o desenlace carnal? Luísa estava assim, divagando, quando a guia começou a contar a história do palácio. Dizia ela: eis aqui o esplendoroso Palácio de Versalhes. Foi idealizado e executado pelo rei Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. É o maior palácio da Europa e uma das construções mais suntuosas do universo. Antes de ser construído, era um refúgio simples de caçadores, além de ter servido de residência de verão para o rei Luís XIII e sua família. É composto por vários edifícios históricos e um complexo paisagístico, formado por jardins, bosques, lagos e canais. Tem entre seus principais ambientes os aposentos do rei e os da rainha, os grandes apartamentos para chefes de estado, a sala dos espelhos, o salão de Apolon, onde ficava o trono do rei, a capela real e o salão de Vênus. Nada daquilo era estranho para Luísa, que a certa altura começou a complementar o que a guia dizia, falando em voz baixa para Clara. O palácio possui 700 quartos e 67 escadarias. Ainda há a Ópera Real, o Salão da Paz, o Salão da Guerra, a Galeria das Batalhas, o Salão de Sucre e etc. Possui ainda 800 hectares de parques e jardins, com 20 quilômetros de trilhas, fazendo parte o Grande Trianon e o Petit Trianon, onde a rainha adorava passar juntamente com seu grupo de amigos nas horas vagas. Os jardins possuem milhares de árvores e flores, 50 fontes e 2.100 esculturas. O lago é subdividido em um grande canal e outros menores. Grandes esculturas margeiam seus gramados. Clara estava estupefata. Incrédula, disse: se tudo isso não estivesse diante dos meus olhos, eu não conseguiria acreditar. Meu Deus, Luísa, você já viveu aqui. Agora não tenho dúvidas de que sim. Ao ingressar no palácio, Luísa puxou Clara pelo braço e, eufórica, lhe mostrando todos os cômodos que estavam abertos à visitação, e lamentava não poder mostrar aqueles outros que estavam interditados, dentre eles o seu apartamento. Comportava-se como uma anfitriã que apresenta a sua casa a uma amiga. Clara, totalmente deslumbrada, dizia: isto é incrível, eu tenho uma amiga que já foi princesa. Princesa não, mas fiz parte da nobreza que aqui morou. Éramos mais de 10.000 habitantes. Maravilhoso! Amiga, como está se sentindo ao recordar de tudo isso? Muito feliz. Lembrei-me de que tinha muitos dotes artísticos. Sabia pintar telas, tocar um instrumento chamado cravo e cantar nos últimos tempos. Nos últimos tempos, aprendi a dançar balé. Recordou-se Luísa, agora com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. Por que disse nos últimos tempos? Perguntou Clara, intrigada. Luísa parou e encostou-se à beira de um dos janelões de onde podiam visualizar todo o jardim que tinha forma geométrica. Depois de alguns minutos, respondeu: eu não sei. Depois disso, não consigo lembrar-me de mais nada, disse, enxugando as lágrimas. Procure ficar calma, amiga. Deus sabe o que faz. Tem razão. Que tal procurarmos os demais? Está bem, vamos. Após alguns minutos, encontraram o grupo que agora se dirigia novamente para os jardins. A guia informou: agora vamos nos dirigir para um dos lagos. Lá poderemos apreciar o passeio das grandes águas musicais. A dança das águas iniciou sob as notas de uma ópera de Lully e terminou com a Sexta Sinfonia de Beethoven no Lago de Netuno. Depois de almoçarem num restaurante que ficava na frente do palácio, embarcaram numa carruagem e partiram em direção ao Grande Trianon. Depois retornaram ao ônibus rumo ao hotel. Luís ainda acrescentou: sabe, Clara, a oeste do castelo encontra-se um pomar com frutas e legumes saborosos e raros. E um pouco mais abaixo, entre a cidade e o castelo, encontram-se as grandes estrebarias. Pena não podermos ter ido até lá. Não faltará oportunidade, tenho certeza de que retornarei aqui com mais calma. Você não? Talvez. Às 20 horas, as duas amigas já estavam prontas para a noitada. Iriam jantar e assistir a um maravilhoso show no cabaré Moulin Rouge e finalizariam a noite dançando numa das discotecas mais antigas da cidade. Os dias seguintes foram dedicados à visitação de mais algumas atrações turísticas, passeios de metrô e bondinho. Luísa, Clara e seu grupo despediram-se da Cidade de Luz, caminhando livremente pela Champs-Élysées
e fazendo algumas compras, embarcaram à noite de volta para São Paulo. Aquela viagem mudaria o rumo da vida de Luísa.